Neste exato momento, os Estados Unidos da América estão desferindo um novo ataque contra o Irã. O ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou o início do Dia D econômico contra o Irã, chamando a campanha de a maior ofensiva financeira já realizada contra um adversário. Segundo informações, o Ministério das Finanças dos Estados Unidos pretende ampliar a aplicação de sanções secundárias contra empresas e países que mantêm relações comerciais com o Irã, para aumentar a pressão sobre Teherã. A apresentação oficial das sanções está prevista para a noite de segunda-feira, no horário europeu, mas já neste momento a moeda iraniana atingiu mais um recorde negativo. Só para você ter uma ideia, por $1 americano você recebe 2 milhões de reais iranianos. A queda do real iraniano para o mínimo histórico foi uma das principais razões dos protestos em massa no 2026, que terminaram com a repressão violenta. E hoje, o real iraniano em Teherã estabeleceu um novo recorde negativo. Por isso, o Irã já ameaça retaliar, mas não contra os Estados Unidos, e sim contra os países vizinhos do Golfo Pérsico. Mas, ao mesmo tempo, surge uma informação totalmente inesperada. Os Estados Unidos da América recorreram ao Paquistão para que este retomasse as negociações com o regime em Teherã. E hoje um representante do exército do Paquistão aterrissou em Teherã, e amanhã Teherã espera um representante de Omã. Enfim, vamos discutir esse assunto. Meu nome é Alexei Petit e antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e não se esqueça de escrever seu comentário. Então, o ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, anunciou o início do Dia D econômico contra o Irã. Segundo Bessent, essa é a maior ofensiva financeira já lançada contra um adversário. Ele expôs sua posição em uma publicação na plataforma X e em uma coluna separada no Financial Times, ambas publicadas no mesmo dia. Bessent afirmou que a campanha militar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destruiu significativamente o potencial militar do Irã e enfraqueceu seu programa nuclear. Ele acrescentou que a administração agora está entrando na fase final da guerra e que as medidas econômicas começarão a valer ao amanhecer, como ele diz, ou seja, em breve. O objetivo, segundo o chefe do Tesouro dos Estados Unidos, é cortar todos os canais econômicos que alimentam o regime tirânico, até que Teherã fique completamente isolada. Essa foi uma citação. Bessent alertou que os países que continuam comprando ou transportando petróleo iraniano garantir fluxos financeiros por meio de casas de câmbio e zonas econômicas francas, dar suporte a viagens marítimas, manter registros de navios ou facilitar a transferência de combustível no mar. Correm o risco de acelerar seu próprio isolamento se não romperem os laços restantes com o Irã. Essas declarações vieram após os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada. Naquela ocasião, lembro que Trump, em uma publicação no Truth Social, anunciou a operação econômica mais devastadora já realizada contra alguém. Apesar de todas essas declarações contundentes, medidas concretas ainda não foram especificadas e serão anunciadas um pouco mais tarde. Enquanto isso, como eu já disse, soube-se que os americanos realmente pediram ao Paquistão para ajudar a retomar as negociações de paz com o Irã. E também, hoje já apareceram as primeiras imagens de como o chefe do Estado-Maior do Paquistão, do exército paquistanês, Asim Munir, chegou a Teherã para negociações com autoridades iranianas. Ou seja, isso significa que o caminho das negociações também não foi abandonado. Trump declara que nenhuma negociação está acontecendo, mas na verdade, nos bastidores, elas continuam. E então, de acordo com o esboço apresentado por Scott Bessent, o pacote de sanções pode se concentrar em sanções secundárias contra países e organizações que continuam comprando petróleo iraniano, ou prestando serviços às suas operações financeiras, ou trabalhando com bancos relacionados, ou apoiando a navegação e outros canais comerciais, além do bloqueio marítimo já em vigor. É interessante observar como o mercado se comporta, e o mercado basicamente parou de reagir de forma adequada a todas essas declarações vindas de Washington. Na manhã de segunda-feira, os preços do petróleo estavam caindo, apesar do endurecimento da retórica. No momento da gravação deste episódio, o petróleo Brent de referência está sendo negociado a cerca de $91,5 por barril. Isso é $2 abaixo do nível de fechamento de sexta-feira.
A queda pode estar relacionada à realização de lucros após o recente aumento, assim como a relatos sobre um aumento temporário no tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Aqui vale ressaltar que, de acordo com as estatísticas de navegação, que hoje são publicadas pela agência Axios, na noite de quinta para sexta-feira, ou seja, esses são os dados mais recentes. Então, na noite de quinta para sexta-feira, pelo canal sul do Estreito de Hormuz, isso é ao longo da costa de Omã, passaram cerca de 40 petroleiros transportando aproximadamente 16 milhões de barris de petróleo. Isso é mais do que os 15 a 20 navios registrados nas noites anteriores. Como já contei, o exército americano realmente organizou essas travessias noturnas, que acontecem à noite sob o manto da escuridão com a cobertura dos militares americanos. Eles, em um mesmo intervalo de tempo, seguindo a mesma rota, todos esses petroleiros entram no Golfo Pérsico. Lá eles são carregados e depois, em um determinado intervalo de tempo e por uma rota específica, saem de lá. E então, na noite de quinta para sexta-feira, conseguiram já passar 40 petroleiros. Assim. Isso, claro, é muito, mas ainda assim é significativamente menor do que os números observados antes do início da guerra. Bem, o Irã, ainda sem saber quais serão as sanções, já passou a fazer novas ameaças. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Hissem Rizai, falou no domingo sobre possíveis medidas de retaliação de Teherã. E a seguir vou citar suas palavras sem cortes. Se a guerra econômica continuar, nenhuma gota de petróleo será exportada nem pelo Estreito de Hormuz, nem de qualquer outro ponto do Golfo Pérsico. O Irã considerará a participação de qualquer país ou seu apoio à guerra econômica dos Estados Unidos contra o povo iraniano como um ato aberto de guerra. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores da China, que aliás pode ser alvo das novas sanções, porque as refinarias chinesas recebem petróleo iraniano e os bancos chineses realizam justamente esses pagamentos, e o Ministério das Relações Exteriores da China informou na segunda-feira que Pequim, sendo parceira comercial de Teherã, acompanhará de perto o desenrolar da situação e, se necessário, tomará medidas para proteger seus interesses. Enquanto isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagai, disse também hoje que o ministro das Relações Exteriores de Omã, Said Badr al-Bussaid, terá já na terça-feira para continuar as negociações sobre a gestão da navegação no Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, o Irã alertou que navios que violarem as regras estabelecidas por Teherã, as regras de passagem pelo Estreito de Hormuz, podem enfrentar medidas como multas, detenção ou confisco. Aliás, isso foi informado pela Administração de Assuntos do Golfo Pérsico. Esse é um novo órgão criado pelo Irã para administrar o Estreito de Hormuz, que, vale lembrar, ainda é uma via navegável internacional. Mas o Irã também começou aos poucos a colocar em prática suas ameaças. Mas, como sempre, faz isso não exatamente com as próprias mãos. Hoje, a Agência de Operações Marítimas Comerciais do Reino Unido informou que a 63 milhas náuticas a oeste da cidade portuária saudita de Yanbu, no Mar Vermelho, um petroleiro foi atingido por um projétil desconhecido, resultando em um incêndio no convés principal da embarcação. Lembre-se desse momento. Já durante o dia, na segunda-feira, os cúmplices do Irã, ou seja, os Houthis do Iêmen, declararam ataques com mísseis contra posições das forças da Arábia Saudita nas fronteiras com o Iêmen e também contra o próprio território da Arábia Saudita. Segundo o porta-voz do comando, os ataques foram realizados contra acampamentos em Al-Abra, Al-Wadiá e Al-Kanais, em território controlado pelo Conselho Presidencial do Iêmen, reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita. Além disso, os Houthis confirmaram que foram eles que atacaram o petroleiro no Mar Vermelho. Eles informaram que o petroleiro Amzan foi atacado com um míssil balístico, o que causou um incêndio a bordo. Ou seja, está acontecendo aquilo que discutimos anteriormente. Ou seja, o fato de os Estados Unidos passarem para a fase econômica da guerra não significa que o Irã vá abandonar a fase militar. Embora o Irã já esteja sentindo as sanções que ainda nem foram implementadas. O real iraniano estabeleceu um novo recorde negativo. Sua cotação no mercado negro caiu para 2 milhões de reais por $1 americano. No final de dezembro de 2025, quando começaram, lembra, os protestos, o dólar estava em torno de 1,5 milhão de reais. E naquele momento, a cotação já havia caído 60% após a Guerra de 12 dias. A exportação de petróleo do Irã praticamente parou, declarou na semana passada o presidente do Banco Central do Irã, Abdel Nasser Hemati.
Como resultado do bloqueio naval dos Estados Unidos, os petroleiros iranianos carregados realmente não conseguem sair do Golfo Pérsico, onde uma frota inteira de navios vazios os espera do lado de fora. Perto da Malásia, onde tradicionalmente o petróleo iraniano é transferido para ser entregue às refinarias chinesas. Agora, petroleiros vazios estão parados esperando o petróleo que não pode sair do Golfo Pérsico. Além disso, sem esperar por novas sanções, os Emirados Árabes Unidos, que eram um dos principais parceiros comerciais do Irã, na semana passada suspenderam todas as operações financeiras com Teherã. Então, uma nova fase da guerra começou e assim que o pacote completo de sanções for anunciado, nós nos encontraremos novamente neste canal do YouTube. Por isso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sobre novos episódios. É isso por hoje, se cuidem, tchau a todos.